Estamos a gravar, já estamos gravando, que maravilha, meus queridos e meus abençoados irmãos em espírito. Olha, é um gozo tremendo, abençoado, é um prazer imenso eu estar aqui me dirigindo a todos vocês nesta manhã de sábado. Hoje é sábado, hoje é dia 10/5/2025. Estamos aqui às 9h37 da matina. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu quero abraçar a todos de todos os lugares do mundo, os espíritos justos e feito perfeito pelo Papai. É isso que você é, abençoado. O Papai abriu meu entendimento para eu atravessar o teu véu e ver que aí dentro desse corpito aí existe um ser perfeito, que o Papai chama de filho, chama de Deus. Maravilha, então, olha, eu sou o J. Fernandes e estou em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade aqui da área metropolitana do Recife, a capital pernambucana. Saudações, meus queridos, namastê, espírito justo, ser de luz que você é. Muito bem, hoje nós temos um conteúdo aqui fabuloso, um tema extraordinário que é a doutrina sem pecado. Isso mesmo, a doutrina sem pecado. Nós vamos desfrutar hoje de um gozo tremendo, abençoado, de um gozo tremendo. A você saber que você não está em pecado, que o Papai não te vê mais em pecado. Lendo assim a doutrina, o tema, né? Deixa eu molhar aqui minha gargantinha. Lendo o tema, eu quero dar um abraço, eu quero mandar uns abraços aqui para os abençoados que comentou até ontem, né? No vídeo anterior. Eu quero mandar um abraço aqui e citar alguns nomes aqui. Mas você que eu não citar seu nome, abençoado, olha, se sinta amado e abraçado. E se alimente das verdades que eu trago, do conhecimento que eu trago. É o que está escrito. E cremos no que está escrito. Vamos lá então. Então eu quero abraçar aqui, mandar um abraço caloroso aqui já para @eu 1662, eu não sei o nome, mas vamos lá. @eu 1662 é assim: bom dia, irmão J. Fernandes. Bom dia a todos os irmãos, graça eterna. Um excelente dia aí, melhor dia aí para eu, né? Eu mesmo, eu. Aqui eu tenho aqui agora o @Roberto Lira, meu querido irmão Roberto Lira, lá de Guarulhos. Aquele abraço, meu querido. Ele diz assim: Abba Pai, eleito do Cristo vivo, estamos juntos, abençoado. Isso é as armadilhas do sistema, né? Isso, o sistema tem armadilhas e armadilhas e armadilha, mas a verdade que liberta nos livra, quebra e fecha as portas dessas armadilhas para nós. Aqui tem o @Tereza Rosa. Minha querida irmã Tereza Rosa está em Jale lá no interiorzão de São Paulo, né? Aquele abraço para Tereza Rosa, toda a família, e para a cidade de Jales, aí no interior paulista. Vamos aqui, @Alzira, deixa eu ver aqui, Alzira Lima, @Alzira Lima, ela diz assim: bom dia, meu irmão. Que bom ouvir mais uma pérola maravilhosa do Evangelho Eterno. Olha, o Evangelho Eterno é uma revelação do Papai para a minha vida, para a nossa vida, né? Trazer essas verdades ocultas, mas que você vai se deleitar muito e você vai ficar muito forte. Aqui eu tenho o @Onofre Silva, ele diz assim: graça e paz, irmãos. Graça eterna, seu Onofre, graça eterna. Vamos lá. @Roberto Lira, mais uma vez, ele diz assim: eu não sou mais carnudo. Ah, sim, claro que não, abençoado. Eu não sou mais carnudo. E ser carnudo não é ser mal. Ser carnudo é estar enganado pelo sistema, é viver na lei de Moisés, que é a obra da carne, que é o pacto da carne. Tá? Quando eu digo assim, você é um carnudo, tanto eu estou trazendo uma coisa descontraída, como aquele que vive praticando as obras da carne é um carnudo, né? Diz assim: não sou mais um carnudo, agora eu sou um Deus. Abba Pai. Isso é maravilhoso. Isso é o Evangelho Eterno que faz isso nos seres, né?
Isso é o Evangelho Eterno. Arroba Tereza Rosa, mais uma vez, de perfeito, meu irmão J. Fernandes. Muito bom, parabéns, abraço. Mais um abraço aí para Tereza Rosa e para todos de Jales. Eu tenho aqui mais uma vez o arroba eu, 1662, ela diz assim, sou de Uberaba, Minas Gerais. É uma mineira, hein? Que prazer tê-la por aqui, minha querida irmã, que prazer ver você por aqui. Te desfrute, te alimente. Eu quero mandar um abraço aqui, amigo caloroso, para você, para toda Uberaba, aí lá em cima no Triângulo Mineiro. Ah, eu conheço isso por aí, minha irmã. Lá em cima no Triângulo Mineiro, Uberaba. É Uberaba ou Uberlândia? Deixa eu ver de novo aqui. Arroba eu é Uberlândia. Uberaba e Uberlândia fica mais ou menos perto ali. Lá, tá lá no Triângulo mesmo, lá no Triângulo Mineiro. De Uberlândia, então, aquele abraço para Uberlândia e todos os mineiros. Ai, temos aqui o arroba José Itamar, ele diz assim, olá irmão J. Fernandes, é demais irmãos e irmãs. Ele fala assim que isso é demais, né? É demais, meu abençoado José Itamar. Temos arroba Antônio Moraes, Antônio Amaral, lá no Rio Grande do Sul. Aquele abraço para o meu querido irmão Antônio Amaral e para todos os seres humanos lá do Rio Grande do Sul. Mas eu tenho uma pessoa aqui que está perto de mim também, que mandou um alô para mim, que comentou, disse que é grato, mandou uma gratidão aqui, que é o arroba Iauxalaim. Iauxalaim, ele está aqui em Bonito, Pernambuco, ali do lado de Caruaru, Pernambuco. Forte abraço aí para meu irmão Iauxalaim, todos de Bonito, todos os pernambucanos e todos os seres. Aquele namastê para todos os seres do planeta. Mas eu quero aqui mandar um abraço também para o José de Jesus, que está lá na Zona Leste, lá em Itaquera, em São Paulo. Está lá em Itaquera, José de Jesus. Um abraço aí na família, meu querido radialista José de Jesus. É um abençoado mesmo, hein? Também quero mandar um abraço aqui para um abençoado que sempre comenta aqui no canal, que está em Paulista, aqui, área metropolitana do Recife, e um abençoado que está no bairro das Graças, aqui também no Pernambuco, em Recife, Pernambuco. Agora sim, meu querido, vamos o que interessa, vamos nos desfrutar de um conhecimento que eu quero dizer a vocês, magnífico. Hoje é breve, hoje não se demora muito. Eu estou a 7 minutinhos, né? Vamos lá, vamos desfrutar, vamos nos alimentar aqui, vamos limpar cada vez mais o templo, o seu templo, o templo do papai, que é a nossa mente. Romanos 5, 18 e 19. Romanos 5, 18 e 19, Paulo pregou a Romanos pérolas maravilhosas. Ele falou de uma grandeza tão grande para os romanos, dizendo o que estava acontecendo com ele. Se você ler o Romanos capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer que teve muitos os impedimentos. E quando ele fala isso, ele está falando de Pedro, principalmente Pedro, que era o líder da circuncisão, né? Líder do evangelho da circuncisão, a lei de Moisés, líder da lei mosaica, né? E em outra versão, no mesmo versículo, ele diz assim, Satanás me impediu, né? Porque Satanás é um opositor, e Pedro foi um grande opositor do evangelho da circuncisão, o evangelho que mostra quem o ser humano é. Vamos lá. Romanos capítulo 5, vamos ler o versículo 18, diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Em alguma versão diz serão feitos justos. Mas na verdade já tinha sido feito justo. Então vamos lá, meu querido. Vamos desfrutar de um conhecimento. Primeira coisa, abençoado, o ensino que eu trago, o conhecimento que eu trago,
é para um viver diário, é para uma vida diária. Porque não é justo os seres iluminados viver debaixo de tanto sofrer, de tanta coisas que não é justa para você. Doenças, terríveis doenças, sofrimento, filhos nas drogas, presos, casamento sendo desfeito, separação. Isso não é justo para um justo. Mas quando você se aplica no ensinamento que eu trago, você vive melhor. Isso tem um poder glorioso. Deixa eu lembrar para você Romanos 1,16. É 1,16? Se não me falha a memória, é 1,16. Mas diz assim, se não for 1,16, você vai lembrar do que eu vou dizer o versículo. Não me envergonho do Evangelho, disse a Paulo, porque ele é o poder de Deus. Quando você entende, quando você se aplica, quando você procura entender, ler, reler os versículos que eu trago, assistir os vídeos quantas vezes necessário for, e começar a exercitar o que está escrito no Evangelho, isso tem um poder na tua vida. Isso vai trazer um câmbio para a tua vida. Vai mudar a tua vida. Assim como você entrou no sistema e deixou de beber, de fumar e de xingar palavrão. Quando essa ciência gloriosa desse novo pacto entrar em você, a sua vida vai ter uma mudança muito grande para melhor. Olha o que eu estou te falando. Nós não subimos monte para buscar o poder de Deus. Nós não queremos ter o poder, não. Porque quando eu digo que eu tenho poder, eu estou contra o que o papai fez. Se eu vou buscar poder para a minha vida, para eu ter o poder, como eu vivi, colocando a mão na cabeça das pessoas, orando, dando um copo de água para as pessoas, elas sendo curadas de câncer de AIDS, porque eu inchava o peito, eu tenho o poder. Isso desagrada o papai e não é verdade. Então nós que fomos iluminados não temos poder, mas cremos e confessamos. A vitória está daqui para aqui. Se crer e confessar, tudo se faz novo na tua vida. Então não me envergonho do Evangelho, o Evangelho da incircuncisão, porque ele é o poder de Deus, o Evangelho. Quando eu vivo o Evangelho e confesso ele é o poder para mim, não é para eu orar por ninguém. Para ter um câmbio glorioso na minha vida, na tua vida. Você entende isso, meu irmão? Então aqui diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, um ato de ofensa colocado em prática lá no Éden trouxe o juízo e a condenação para todos os homens. Todos os homens que nasceram antes da cruz já nasceram debaixo de um juízo e de uma condenação. Isso não era opcional. Não era o bebê nascer e você quer dar em condenação ou não? Isso não tinha opção, ele já tinha nascido em condenação. Mas depois da cruz, quem nasceu após a cruz não nasceu mais nessa tutela para a condenação. Assim também, terminando o versículo 18, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aquele ato de Adão condenou, trouxe juízo para as pessoas. Mas o ato de justiça feito na cruz
trouxe a justificação para as pessoas. Então, aqueles que nasceram antes da cruz estavam debaixo de condenação. Mas os que nasceram depois da cruz estão debaixo de justificação. Nasceram justificados, já nasceram santos. E quando você entende, quando você se aplica isso, não é justo um justificado viver como se estivesse debaixo de condenação. Então isso é uma prática do dia a dia. Quando você acorda, o que você fala? O que você diz? O que você pensa quando você acorda? Paulo um dia disse, se tu já ressuscitaste com Cristo, então pensa nas coisas que são de cima. Tu estás assentado com Cristo em lugares celestiais. Como estás pensando nas coisas terrenas? Que vai fazer uma cirurgia e talvez não suporte ela. Que estás desempregado e não tem comida para tua família. Como que tu estás pensando? Salomão um dia disse, assim como penseis, assim será. Mas não é um pensamento vago, é um pensamento no que está escrito. Não é pensar positivo. Se pensar positivo fosse resolver esse problema, ninguém tinha mais problema, porque todo mundo aprendeu a pensar positivo. O que você acha desse negócio de bom dia? Bom dia é um pensamento positivo, estou te desejando um bom dia. Por isso que eu não dou mais bom dia, eu digo melhor dia para você, melhor dia abençoado, melhor noite abençoado, melhor semana para ti. Porque para ser o melhor dia, tu tem que acordar pensando e confessando o que está escrito. Por isso que é uma vida diária. Então, enquanto você pensar que você é um pecador, que você é um miserável, que você não é merecedor, é isso que está acontecendo com você. Mas a graça, ela destapa quem tu és, ela é uma ciência que ela trata. Se tu estás em graça, mas ainda dentro de ti, ainda havia aquela mulher com rejeição, a graça, essa ciência não entrou em ti ainda. E por que não entrou em ti ainda? Paulo um dia disse para os hebreus, vocês são tardios, vocês são negligentes no ouvir. Por isso que vocês dizem que é difícil demais. Vocês negligenciam o ouvir. Vocês conhecem as novelas, os atores da novela, eu não estou proibindo nada, porque esse pacto não proíbe nada. Esse pacto doutrina os espíritos. Mas se eu sou capaz de saber todos os nomes do jogador, mas não sou capaz de saber o que está escrito em meu favor espiritual, eu estou negligenciando ouvir a verdade que liberta. Compreende? Então um ato de ofensa trouxe morte, mas um ato de justiça trouxe vida. Não vai trazer, trouxe. Justificação de vida. Então a tua vida é justa. Mas é justo agora você viver como está vivendo? Ao avesso, não é justo. Então isso, abençoado, eu preciso ensinar a meus filhos. Se você ensinar isso a seu filho desde que ele nasceu, que quando a gente nascemos, isso aqui é o templo. É aí onde habita o papai, na tua mente. Renove a mente. Então é lá que é um templo, aonde você também habita, aonde o papai que se fez um com você habita. Mas sujaram esse templo. Que Deus era mau, que Deus é isso, aquilo, que Deus castiga, que todo mundo vai viver doente, que o rico tem dinheiro para se cuidar, mas dinheiro não compra saúde. Eu não estou dizendo que compra e nem que não compra, mas quem tem dinheiro tem médico melhor, tem hospitais melhor, tem médico que se importa porque está ganhando muito dinheiro.
E quem não tem fica na fila do SUS, fica 2 anos esperando pelo exame. Morre e o exame não chega. Então sujaram que você é um pecador, que você é um miserável, que você não é merecedor de nada de Deus. Sujaram esse templo. E o papai nem pode habitar eficazmente nele, porque ele está tão entulhado de sujeira da religião que é impossível você reinar em vida. Se você ensinar para o seu filho quando nasce, assim que ele nasceu, você começar a ensinar para ele, depois de um tempo, né? Que ele é perfeito, que ele é um Deus, ele é perfeito, ele não tem pecado, ele já nasceu sem pecado, que o papai e ele é o mesmo, já se fez um com ele, que o papai habita dentro dele, que o papai não está lá no céu, está dentro dele. E você foi enchendo esse templo dessa glória, daí ele vai receber essa iluminação muito fácil. E é assim que não vai haver mais essas doenças, não vai haver mais essas pragas, não vai haver mais essas maldições, não vai haver mais roubo, assassinato. Por que você acha que existe tudo isso aí? Será que você já entende que isso aí é obra da carne porque tudo que eles aprenderam é coisa carnal? Ensine isso às crianças. Viva isso. E aí o mundo será mudado, abençoado. Eu trago conhecimento para mudar o mundo. Olha os depoimentos das pessoas que eu li aqui. Isso é demais, isso é maravilhoso, isso me libertou do sistema. Isso, imagina só. Então, antes da cruz, pecador, condenado. Depois da cruz, justificado, santificado. Abençoado, eu não estou falando em carne, eu não prego para carne. Se eu pregasse para eu passei 32 anos pregando para carne. Hoje, Deus vai te dar saúde. Hoje, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Hoje, você vai a mulher que é estéril, vai engravidar. Hoje, Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa. Isso é pregar para a carne. Você não é merecedor, mas Deus é tão bom que Ele falou para mim que vai te dar isso. Isso é carne. Eu não prego para carne. Quando eu falo que você é um Deus, isso não é carne. Isso aí é você que vive alimentando esse corpo, que vive dando vida a esse corpo. Quando eu digo que você é justificado, justo é você que é um ser perfeito. Você que é o imortal, o interno. Você entende isso? Eu não prego para carne. Eu educo os espíritos a viver em carne. Porque você está vivendo em carne. Você está tendo experiência na carne. No mundo físico. Nesse planeta de 3D. Compreende? Quando eu ensino isso às pessoas, eu estou mudando o mundo. Agora vamos no versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, esse homem praticou uma ofensa, que é o mesmo homem, é o Adão, ele praticou uma ofensa e fez todos os homens ser pecador. Você lembra daquela reza dos católicos? As Marias cheias de graça, não sei o quê, concebida sem pecado. Mentira! Mentira! Ela não foi concebida sem pecado. Santa Maria, Mãe de Deus, imaculada, concebida sem pecado. Isso é mentira. Todos os seres humanos, antes da cruz, já nasceu em pecado. Davi disse: no pecado eu fui formado, na iniquidade eu fui formado, no pecado me concebeu minha mãe. E Maria era descendente de Davi. Todos nasceram no pecado, não tinham escolha.
Não tinha opção. Mas hoje também não tem opção da pessoa nascer em pecado. Não existe essa opção. Mas o pai dele matou 42. Não tem opção de nascer em pecado. Isso é carne. E nós não estamos mais na época da carne. Na época da carne era a época antes da cruz, depois da cruz, espírito. Você entende? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Você entende? Aí alguém pode dizer assim, eu já falei isso, porque muitos e não todos, é muitos, é alguns. Não, quando ele escreveu isso aqui, na época sim, era muitos. Por quê? Porque na época existiam os filhos de perdição. Os que não tinham o tesouro dentro, era só um vaso de barro com a alma vivente. Tipo, os descendentes do Adão, o que veio do Caim, o Judas e por aí tantos outros, tinha muitos lá. O Nazareno um dia disse em João 8, 24, 42, 44, ele diz, vós sois filhos do diabo e faz a vontade do teu pai. Então aquelas pessoas ele não morreu por ele não veio por ele, porque ele não tinha um tesouro dentro. Era apenas uma alma vivente, que estava aqui para cumprir uma missão. Rejeitaram, entender, matar, crucificar, e etc, etc, etc. Mas depois da cruz, não. Depois da cruz não existe mais condenação, não existe mais juízo. Você não vai ser julgado, você não tem juízo nenhum, você não precisa pedir perdão para Deus. Você não precisa pedir perdão para ninguém, a não ser que você fale com alguém e se reconcilie com ele, peça desculpa, peça perdão, não sei. Mas para com Deus você não precisa pedir perdão. E eu que vivi no sistema até agora, J. Fernandes, eu estou entendendo o Evangelho, eu preciso pedir perdão? Não, você não deve nada, porque isso é espírito. Você falhou até hoje porque você viveu em carne, mas quando você entende isso e abraça esse Evangelho e passa a crer no que está escrito no Evangelho, que antes da cruz pecador, depois da cruz santo, santificado és. Você já é isso. Você só não tem essa informação. Agora, não adianta eu viver isso e viver confessando derrota. Confessando o que o mundo aí confessa. O que as pessoas sem conhecimento confessam. Não é o mundo. Perdão por essa palavra, o mundo aí. Não. O que as pessoas sem informação confessam. O que as pessoas sem conhecimento confessam. Não adianta ser uma pessoa tão boa, mas tá maltratando a mãe dele. Que pessoa boa seria essa, né? Não adianta, entende? Tem uma música do sujeito que cantou assim, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta. Compreende? Isso é para você viver, abençoado. Isso é um viver diário. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por que muitos foram feitos pecadores? Porque aqueles que eram um vaso, apenas um vaso e uma alma vivente, não tinham pecado, porque pecado era espiritual. Pecado não era carnal, pecado era uma coisa espiritual, que foi resolvido na cruz. Entende isso? Os bodes, o joio, não tinha pecado, porque isso era uma coisa espiritual. Eles estavam ali debaixo daquilo ali, mas eles não tinham isso, porque eles não tinham nada além eles não tinham nada além da carne. Não existia nada além da carne ali. Era só carne. E uma alma vivente, um fôlego de vida, só isso. Vamos lá. Abençoado, confessando isso para a tua vida. Confessando isso. E ensinando isso. Porque isso é assim. Quando eu confesso isso para a minha vida, eu confesso o quê? Eu sou um abençoado, com todas as sortes de bênção. Eu sou saudável, eu sou curado.
Eu tenho o direito de viver em pleno vigor, em plena saúde. Eu tenho o direito de viver bem. Então eu vivo essa vida, eu vivo para refletir no J. Fernandes. O J. Fernandes é o meu ser humano. Eu vim aqui cuidar do J. Fernandes. Então eu quero o melhor para ele. Mas para ele ter o melhor, eu que sou uma consciência, que sou um eterno, eu preciso estar consciente disso, mandando essas informações para ele, confessando isso. Entende? O que eu vos digo, disse o Yalcha, são vida, são espírito e vida. Porque quem fala é um espírito. O vaso é apenas um alto-falante. Eu uso essas cordas vocais para me expressar. Você está vendo o meu corpo, mas está ouvindo eu, que sou um espírito, que estou falando através dessas cordas vocais. Então, eu que sou um filho, herdeiro, dono de tudo, eu pego o melhor que é meu e transfiro para esse meu vaso, para esse meu ser humano. A vida do papai se manifesta também na minha carne mortal. Que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 11 até 11, 11 e 12, de 9 ao 9, 10, 11. Leia. Como está escrito, eles creram, por isso falaram, nós também cremos e por isso falamos. A vida dele se manifesta na minha carne mortal. Isso é um comando. Eu não vou pedir nada ao papai. Porque se o papai está em mim, eu converso com aquele que habita em mim. Seria justo eu sou dono de tudo e não ter nada? Seria justo eu ser dono do mundo e pagando aluguel? Eu vivi 32 anos pagando aluguel. Hoje eu estou aqui dentro da minha casa própria. Porque não é justo um Deus pagar aluguel. Eu te pergunto, é justo isso? Mas a falta de informação é isso que traz. Então ensine isso aos seus filhos, ensine isso às crianças. E você terá deuses em ação dentro do seu lar. Às demais pessoas, ensine isso. E você terá um mundo de Deus ativo agindo nesse planeta. E o mundo, meu abençoado, será mudado. O mundo inteiro será mudado com essa doutrina sem pecado. O papai iluminou meus olhos há 5 anos atrás, provavelmente há 6 anos. Isso foi meados de 2019. Na verdade, essa mensagem que começou essa mudança, esse câmbio na minha vida foi em outubro de 2019. Eu preguei uma mensagem, Romanos capítulo 10, e através daquela mensagem eu fui tendo aí ela foi retornando para mim, até que o papai começou a me mostrar as coisas reais, essa verdade que liberta, para que eu hoje estivesse aqui falando através do YouTube, trazendo esse conhecimento, enchendo o mundo desse conhecimento, para você viver a glória dos filhos de Deus. Compreende? Viver a glória dos filhos de Deus. Paulo um dia disse para os Gálatas, eu sou cooperador da glória que há em ti. Eu sou cooperador da glória que há em você. Você é um ser vestido de glória. No vídeo anterior, eu provei para você nas escrituras, lá na Bíblia, que você já é um ser vestido de glória. Aqueles que foram batizados na morte de Cristo já se revestiram de Cristo, ou seja, ele trouxe as vestes celestiais, ele trouxe a glória para te dar. Então tu não estás desnudo, espiritualmente falando, tu não estás pelado, espiritualmente falando, tu estás vestido com roupas celestiais, com vestiduras brancas, estás vestido de glória. Ensine isso e viva isso.
E faça essa glória transcender de você. Faça essa glória, como é que chama? Transbordar para fora de você. Entende? Traga isso de dentro para fora e faça isso alcançar a sua rua, o seu bairro, a sua família, os seus irmãos, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o mundo. Você sabia que é possível a gente transcender esta glória no ônibus onde você vai, por exemplo? E essa glória invadiu esse ônibus aí, esse metrô, esse transporte, esse avião, e o cara que ia sequestrar ele não sequestrar mais? Será possível esse amor incondicional extravasar de você, ser transferido de você, do seu interno, e invadir esse avião, e essa pessoa que ia viajando para matar uma pessoa voltar para casa, guardar a arma, sem você saber de nada e nele saber por quê, mas ele recebeu esse amor incondicional dentro dele? Você sabia que era possível isso? O Nazareno, quando chegava no lugar, a pessoa era curada, ele dizia assim: foi a sua fé que ele curou, não foi eu que te curei. Mas ele trazia essa glória, ele externava essa glória. A pessoa, como não tinha o conhecimento, dizia assim, e a unção estava sobre ele para curar. O que chama de unção, hoje eu chamo de glória, de energia. É uma energia, uma frequência. É essa glória que você é. Você está vestido dessa glória. E você pode emanar essa glória, tanto nas suas palavras, como na sua intenção. Como na sua intenção. Então, ensine isso a seus filhos. Vamos ensinar as crianças. E aos demais, as pessoas. E o mundo será mudado. Mas isso é um viver diário. Quando você lê isso aqui, leia isso aqui. Romanos 5,18. Pois assim como pela ofensa de um só veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça, esse favor glorioso, sobre todos os homens para a justificação de vida. Então você é um ser justificado. Você é um ser justificado e sem pecado. Versículo 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecador, pela obediência de um só, muitos foram feitos justos, sem pecado. Viva isso, entenda isso. Deixe isso iluminar o seu templo. Aonde você habita, onde o papai habita, é aí na sua mente, na sua consciência. E você verá. E quando você confessa isso tem um poder glorioso na sua vida. Isso traz um alento tremendo para você. Eu não estou prometendo cura, né? Eu não estou prometendo nada a ninguém aqui. Mas eu estou dizendo, quando isso entra na pessoa e ilumina a pessoa, há um câmbio, há uma mudança tremenda na tua vida, abençoado. Há uma mudança muito grande. Entende? Então viva isso. Ensine isso a seus filhos. Converse com a sua esposa, converse com ela. Comece a transmitir um amor. Não deixe a sua carne falar. Mesmo que ela não mereça alguma coisa, ou o seu marido não mereça isso, use dessa glória que é sua para com ela. A sua carne vai dizer assim: não, ela nem liga para mim, ele nem liga para mim. Mas você vai ser igual a ele ou vai fazer a diferença? Quando isso chega em você, você tem essa capacidade. Se você não tem ainda essa capacidade, se dedique mais. Leia mais o versículo. Peça: papai, eu sei que tu habitas em mim. Porque está escrito, tu se fez um comigo. Mas eu quero ter essa experiência.
Eu quero viver essa vida. Eu quero me enxergar como eu sou. Eu ainda não consigo me enxergar como eu sou, mas eu sei que eu sou. Ilumina meu entendimento, para que eu me enxergue como eu sou e tenha a capacidade de ser como tu és. Morrer. Será que eles mereciam? Será que eles cuspiram na cara dele? Eles apedrejaram ele. Eles crucificaram ele. Sabe o que ele disse? Eles não sabem o que faz. Será que o teu marido sabe o que faz? Mas sabe o que a carne diz? Ele não é doido, não. Ele é um carnal. Ele não sabe nada do Espírito. Ele não sabe nem quem ele é. Se você ainda não tem essa capacidade, se dedique, se aplique. Não vá jejuar. Não vá para o monte. Não vá buscar Deus. Não converse com aquele que habita em você. Quer falar com o papai? Fale com aquele que habita, fale com você mesmo. Papai, eu sei que me amas, mas eu não entendo nada. Eu estou que nem Paulo no início. Quando eu vejo o J. Fernandes falando, eu me alegro e sei que isso é bom. Mas quando eu vou ver, já estou fazendo coisa que não é legal. Despertam o meu entendimento e você vai ver que a ciência da graça, a graça não é só uma sã doutrina, a graça é uma ciência. E ela tem um evangelho que é um evangelho educacional, mas ela em si, o pacto em si, é uma ciência. E quando você ensina seu filho, essa ciência desperta quem ele é. E ele despertado quem ele é, ele vai passar de ano, ele não vai fazer burla no colégio, não vai se importar se vai estar sendo burlado, porque ele não está ali para isso, ele não é carne. Então ele vai ter uma sabedoria tão grande como Cristo, quando era pequenininho, tinha, como Nazareno tinha. E sabe, essas crianças têm uma facilidade imensa de aprender. Ensine isso. Fale que ele é amável. Você é um... Não fale só eu te amo. Diga assim, você é um ser muito amável. Você é um ser amável. Você tem a capacidade de amar, de amar, de amar. Você tem essa capacidade. Fale isso para o seu filho, para o seu neto. Ensine isso às demais pessoas. E você está mudando o mundo. Estamos mudando o mundo. Divulgue esse vídeo nas suas redes sociais. Mande para os seus amigos, para a sua família. Vamos fazer essa palavra crescer. Antigamente era assim, que ele cresça, que eu diminui. Eu ainda vejo pessoas em graça dizendo isso. Não é que ele cresça que você diminui. É que a palavra dele agora corra. Essa palavra é quem tem que correr, não é eu que tenho que correr. Não é você que tem que correr, não. É a palavra dele que tem que correr. E como é que a palavra vai correr? Quando você faz ela correr. Quando você dá lugar para ela correr. Quando você divulga isso. Quando você deixa seu like. Você deixa seu like, lá tem muitos comentários, mas quase nenhum like. Dê seu like agora mesmo, para aí, dê seu like. Porque se você deixar o seu like, o YouTube vai mandar também para outras pessoas. E assim, nós estamos fazendo essa palavra correr e vivendo o dia a dia. Quer ver uma coisa maravilhosa? Repita aí. Eu sou curado. Eu sou um Deus. Eu estou vestido de glória. Eu sou saudável. Eu tenho saúde. Eu ganho mais dinheiro do que posso gastar. Dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. A saúde vem para mim com facilidade, alegria e glória. Eu tenho muitos amigos. Eu sou um ser amável. Repita isso quantas vezes você quiser, falando ou não. Escreva isso aí no papel, no seu celular, no papel, e vá no ônibus falando isso mentalmente. Como se você estivesse gritando, porque os espíritos que estão dentro dos corpos, dentro desse automóvel, dentro desse avião, dentro desse metrô, entendem, sem você dar uma palavra. Eles recebem isso. Porque nós somos um, espiritualmente falando.
Entende? E aí você vai ver que você está contribuindo, dando bons frutos para o seu reino. O seu reino está dentro de você. E assim eu estou mudando o universo. Vamos mudar o mundo junto e a gente se vê. A gente se vê em outro vídeo.